Então, o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra para saber corresponder, porque a gente tem uma fase da nossa vida que não é inocência, porque ninguém é inocente, mas aquele período onde a gente não tem o conhecimento necessário, mas existe o momento da instrução onde Deus ilumina a nossa vida com a sua palavra e a gente aprende a lidar com situações da vida. Então Deus tem alimentado o seu povo, Deus tem estabelecido, porque não basta sair lançando semente. Vamos abrir igrejas caseiras, vamos fazer a esperança crescer, já vai jogando semente, se a semente vai ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano no mesmo tamanho. A gente precisa de adubo, a gente precisa de sol, a gente precisa de água, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa crescer no Senhor e dar frutos. Por que João Batista fala? Deem frutos dignos de arrependimento. Porque senão ele vai vir e ceifar as árvores sem fruto e jogar no inferno. Porque você não faz coisas boas para ser salvo, mas o salvo tem fruto de justiça. Conhecereis a árvore pelo fruto. A gente conhece alguém pelo fruto. Então, nós precisamos dar frutos dignos para o Senhor. Né? E essa série de mensagens tem nos dado nutriente para crescer em Deus. Glória a Deus por isso. Senhor Jesus, nos auxilie hoje no entendimento da sua palavra, porque a sua palavra ela é santa, ela tem a mesma autoridade do que o decreto verbal da sua voz, porque ela é sua vontade escrita, revelada ao longo do tempo pelos profetas, pelos patriarcas, pelos apóstolos, registrada e chegou até nós hoje, Pai. E nós queremos ouvir a sua palavra, queremos aprender a sua vontade, corresponder à sua vontade. Obrigado, Pai, por não ocultar de nós o seu querer, mas revelar pelas suas santas escrituras. No nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, 1 Coríntios 11. Eu vou separar esse texto em 2 partes, porque ele literalmente é separado em 2 partes. A partir de agora, Paulo vai falar da ordem no culto. Paulo vai falar um pouco agora da ordem, da postura que nós temos que ter nos nossos cultos, tá? Paulo saiu de resolução de conflitos, Paulo saiu de uma questão de dúvidas, né, sobre comportamento, caráter, e agora ele vai entrar na questão da ordem no culto. As mulheres que leem esse texto aqui, ou elas compram um comentário bíblico e vão estudar esse texto, ou elas pulam. Porque Paulo vai falar de véu, de umas coisas difíceis. E a gente não tem o contexto de Corinto. A gente não sabe o que estava acontecendo de fato lá. Eu vi um mestre da palavra falar e eu achei muito legal. Essa parte do texto é como se fosse você ouvindo alguém conversar no telefone. Sabe quando você vê alguém conversando no telefone e você só vê o que a pessoa responde? Você não escuta o que a pessoa do outro lado da linha está falando. Esse texto aqui é tipo isso. A gente só vai ver a parte de Paulo. A gente não sabe o contexto de Corinto, o que estava acontecendo lá. Mas basicamente, Paulo vai falar sobre o uso de véu, de cabelo longo, cabelo curto. Eu vou ler o texto e a gente vai ressaltar pontos importantes, vai identificar o que é contexto da época, porque hoje, se uma mulher quiser chegar com o cabelo raspado aqui, ela pode, e se um homem quiser deixar cabelo até o ombro, pode. Mas a gente vai estudar aqui o que é contexto da época e o que é uma coisa que a gente pode trazer para princípios da nossa fé. Amém? Primeiro ele vai começar, no capítulo 11, deixaram aqui o primeiro versículo como parte da mensagem anterior. Ele vai falar, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você nunca vai imitar alguém que quer que você seja apenas como ele, e você nunca vai seguir alguém que quer multiplicar pessoas igual a ele. Amém? Você sempre vai seguir alguém que quer que você veja Cristo. Paulo vai falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, imitem minhas ações, porque eu tenho imitado Cristo. Imitem minhas ações, assim como eu tenho imitado Cristo. Paulo não vai se colocar aqui como uma referência acima de Cristo, mas vai ensinar com a vida dele que ele tem imitado Cristo. Ele tem procurado honrar Cristo e o Evangelho
isso de acordo com a mensagem anterior. Vocês lembram, né, que Paulo vai falar que não há nada maior na igreja, nenhuma liberdade maior do que o Evangelho e Jesus e o irmão que foi comprado pelo sangue de Cristo. Paulo vai se usar como exemplo de muitos benefícios que ele abriu mão para o avanço do Evangelho. E ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E a gente precisa imitar Jesus, a gente precisa copiar os profetas e os apóstolos e Cristo, a gente precisa... a gente não tem como... uma coisa importante, meu amigo, não existe nada novo, tá, debaixo do sol, não tem nada que você vai se deparar e falar, meu, a Bíblia não respondeu isso, a Bíblia não fala sobre isso. Meu amigo, a Bíblia, a igreja tem uma resposta para todas as questões já reveladas. Nenhum filósofo vai trazer uma pergunta que a Bíblia não responde. E você não vai precisar tomar nenhuma atitude que você vai ser o pioneiro. Ah, eu vou ser o pioneiro. Não, você sempre vai ter alguém para imitar na Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela determina a atitude correta debaixo da vontade de Deus. Então Paulo fala, me imitem como eu imito Cristo. E agora ele vai falar aqui sobre uma questão de contexto da época. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos que vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo, versículo 3, é o cabeça de todo varão, né? Todo homem. E o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Esse texto aqui, né? Paulo não vai falar que ele está falando sobre casamento, por isso que fica meio difícil falar que a mulher ela é submissa ao homem, porque se ele não fala de casamento, a gente vai trazer para todo o contexto. Então, eu vou dizer para você a verdade. Existem várias interpretações desse texto de Paulo, por ele ser difícil, existem várias linhas de interpretação. Uma delas é que Paulo está falando de origem, que a origem da mulher é o homem, né, na criação. Deus tira um pedaço do homem e cria a mulher, e que o homem é de Cristo e Cristo de Deus. Eu respeito, mas entendo melhor como a segunda interpretação, que é sobre papéis de autoridade. Paulo, ele em certo momento vai dizer que diante de Cristo não existe homem, mulher, grego, judeu. Então assim, Paulo não está se contradizendo, dizendo que homens são melhores que mulheres. Diante de Cristo, homens e mulheres são iguais. Aqui nas Esperança, a gente não acredita que um homem é melhor que uma mulher. A gente acredita que para Deus os dois têm o mesmo valor. É isso que a gente acredita aqui, na igreja. E é isso que vai ser ensinado. Homem e mulher têm o mesmo valor. Homem e mulher diante de Cristo não tem diferença alguma. O que se entende aqui, em alguns comentários bíblicos, é que está se falando de relação social. Homem e mulher têm o mesmo valor, mas Deus estabeleceu socialmente diferenças para os dois. Então, alguns vão defender que o homem na casa tem que ser o homem que lidera o lar, junto com a esposa. Ele não é maior que a esposa, mas acredita-se que socialmente existam papéis diferentes, onde o homem é aquele que deve dar uma direção para a família. O homem é aquele que deve dar segurança para sua esposa. E a esposa é aquela que tem que ser aquela que a Bíblia diz, a mulher sábia que edifica o seu lar. Uma mulher que, sendo ajudadora, não é segundo nem inferior, mas é igual ao homem no propósito de Deus para a família. É isso que a gente tem que entender, é isso que a gente acredita. A mulher será auxiliadora do homem. A mulher estar submissa ao homem não significa que ela é inferior, deve ser maltratada. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o homem deve tratar a mulher como Cristo trata a igreja. E o homem deve tratar a mulher como um vaso frágil. Isso não é superioridade. Isso é servir, isso é amar. Então aqui nas Esperança a gente não acredita em superioridade masculina. Só porque você nasceu homem e com algo diferente entre as pernas, você é melhor do que a mulher. Não, você não é melhor do que a mulher. Diante de Deus, homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor e espiritualmente são semelhantes. Mas socialmente, Deus estabeleceu papéis diferentes, onde o homem é aquele que deve ser o cabeça do seu lar, não superior, não ditador, não é um faraó na sua casa, mas deve ser alguém que proporciona
Segurança, deve ser aquele homem que, junto com a sua esposa, decide o destino da família, ora e tem discernimento da vontade de Deus. A mulher, junto com o seu marido, procura mesmos objetivos da edificação do seu lar, dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Tá? Se a gente olhar para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não existe um maior do que o outro. É errado falar que Deus é o primeiro, Deus Pai é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. É errado até dizer que isso pode-se falar porque o Espírito Santo é o terceiro a ser revelado. É mentira. Falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, dizer que isso é certo dizer só porque o Espírito Santo foi o terceiro a ser revelado, é mentira. O Espírito Santo não é o terceiro a ser revelado. O Espírito Santo, na verdade, está lá em Gênesis pairando sobre a face do que ainda não havia sido criado. Então, é errado, primeira coisa, falar que Deus Pai é o primeiro pessoa da Trindade. Não existe primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. Os três são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que a gente vê uma missão diferente. E os três dançam juntos. O que acontece? Deus Pai envia Deus Filho morre pelos pecados da humanidade, Deus Filho vem e glorifica o Pai, Deus Filho revela o Pai, o Deus Filho deixa o Espírito Santo, que se você pega a palavra original é o mesmo em essência, é o mesmo Deus, que fica em espírito e que vai interceder pelos homens, que vai revelar as palavras de Jesus para os homens. Olha só que maravilhoso. Então, homem e mulher têm o mesmo valor para Deus, mas na sua missão e papel, possuem papéis diferentes. Já pensou todo mundo... Vamos supor, vamos reformar a igreja. Imagina todo mundo pintando a parede. Quem vai trocar os pisos? Imagina todo mundo trocando os pisos. Quem vai trocar a parede? Né? Eu não quero ficar muito exemplos, porque senão eu vou me enrolar aqui, vou dar um papel diferente para o outro, vai ficar feio. Mas Deus, na sua perfeição, deu papéis sociais diferentes. Tá bom? Até vai ter uma parte que Paulo vai falar que a mulher é a glória do homem. Porque, meu amigo, achar uma mulher que é sábia, que é temente a Deus, uma mulher que pela sua sabedoria edifica o seu lar, isso é, de fato, para um homem, um motivo de grande alegria. Não é todo mundo que vai casar com uma mulher igual a minha, mas você vai encontrar uma mulher sábia, temente a Deus, tá? A Bianca já é minha, mas você vai encontrar a sua. É brincadeira, tá, gente? Essas brincadeiras aí é clichê de quem tá pregando, né? Mas assim, ter uma mulher que ama o Senhor, uma mulher temente a Deus, de fato, é para o homem motivo de grande alegria. E do mesmo modo para uma mulher, né? Não, o texto não vai dizer, mas é óbvio que para uma mulher é um motivo de grande alegria ter um homem que é temente a Deus. Porque já que você vai se casar, dois pecadores vão viver debaixo da mesma casa em conflito, que pelo menos amem a Deus, né? Porque quando pecadores dizem sim, aquele livro fala, né? A realidade do casamento é dois pecadores dizendo sim. Então não vai melhorar não, vai intensificar. É duas vezes o pecado, é duas vezes os conflitos. Então tomara... queira Deus que nós encontremos e escolhemos bem com quem vamos casar. E aí, ó, ele vai falar, mas quero que saibais, né, que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Gente, não significa que é proibido vir de boné para a igreja. Lucas pode continuar profetizando de boné, o João pode continuar profetizando de boina, sei lá. Não é desonroso para um homem usar touca no frio e orar e profetizar. Entende-se, por causa deste papel social, que é desonroso para um homem profetizar e orar, um homem que não serve Jesus como deve na família, um homem omisso. É uma interpretação de um comentário bíblico de João Calvino. Ele vai falar que é desonroso para um homem omisso no seu lar, omisso com as suas responsabilidades, orar e profetizar, porque ele vai falar que a desonra é com a sua própria cabeça, não com a própria cabeça do homem, mas uma desonra a Cristo. Se Cristo delegou o homem para ser responsável com os seus papéis na família e tudo mais, um homem que é omisso, já viu aquele homem que, sei lá, não ora pela família, um homem que não... Porque é um requisito básico para um presbítero governar bem a sua casa. Imagina um homem que não fala nada, a mulher não é de Deus, a mulher
do outro lá e fica, sabe, governando o homem, a casa, leva a casa para ruína, o homem fica quieto. Entende-se que, diante desse papel social, um homem omisso às responsabilidades que Cristo deu para ele está desonrando Cristo ao publicamente profetizar e orar, mas nas suas responsabilidades que não são públicas, ele é omisso. Mas toda mulher também que ora e profetiza, olha só Paulo, falando que mulher profetiza. Quando Paulo vai falar em outra parte da Bíblia que mulher deve ficar quieta no culto, eu não tenho certeza se a gente vai chegar nesse livro, me perdoa, mas quando Paulo fala para a mulher não falar no culto, é contextual também. Naquela época, a mulher não tinha acesso ao estudo. Paulo, falando da ordem do culto, ele vai falar assim, é melhor que a mulher pergunte coisas básicas na sua casa, para a ordem do culto. Paulo não está proibindo a mulher, oprimindo a mulher. Por isso que é importante estudar a Bíblia, amigo. Vai estudar a Bíblia, vai ler comentário bíblico, pega 2, 3 comentários bíblicos, compara os 3, vê por que aquele cara está defendendo aquela tese e vai procurar a verdade bíblica, tá? Uma coisa importante. A igreja tem as suas multiformas de adorar a Deus e tudo mais, e não sei o que, isso é muito legal, não sou contra, até mesmo falando um pouco debochando, porque uma coisa que eu não concordo é que a Bíblia não tem várias verdades. A Bíblia tem uma verdade só. A gente se respeita porque ninguém é dono da verdade, mas a gente precisa procurar a verdade mais fiel. Eu não estou falando que o que eu estou falando aqui de 1 Coríntios 11 é a verdade absoluta. Amanhã eu posso vir e me retratar com os irmãos, falar, irmãos, com mais informação, com mais contexto histórico, eu venho me retratar sobre uma posição que eu dei para vocês no passado. Mas a gente precisa ser conosco, no nosso estudo pessoal das Escrituras, chegar mais perto da verdade. Não é porque eu compro um comentário bíblico que eu vou abraçar tudo que está ali. Eu tenho que ter mais de um comentário bíblico, porque às vezes aquele cara fez um comentário bíblico da Bíblia toda e vai chegar alguns pontos que eu não vou concordar com ele. Mas você precisa chegar mais perto da verdade. A Bíblia tem uma verdade só. Ninguém é dono da verdade, ninguém pode falar que ele alcançou essa verdade, mas a gente precisa ser sincero nos nossos estudos. A Bíblia não tem uma brecha para qualquer interpretação dela. A gente está tentando chegar mais perto da verdade. Se um dia eu ver que eu errei, eu peço desculpa para os irmãos. Eu estou tentando trazer aqui a parte, uma interpretação mais fiel das Escrituras, que não entre em discordância com nenhuma outra parte dela, tá bom? Por isso que alguém que acha que só porque homem é melhor do que mulher, não está certo. Por que não está certo? Porque entra em discordância com outras partes da palavra de Deus, que mostra que Deus tem homem e mulher de igual forma importantes. Amém? Entenderam o exemplo? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Aí que entra... Eu sou sincero para falar para você. Aí que entra o problema. Porque Paulo não vai falar que é só mulher casada. Então quer dizer que a mulher solteira tem que estar debaixo de que autoridade masculina? Aí entra o conflito. Mas entende-se que uma mulher que não se submete à orientação ou ao seu marido, essas coisas, está desonrando, né? Desonrosa no momento que ora ou profetiza e faz suas atividades públicas, tá? Mas aqui existe esse problema, né? Pô, e a mulher que não é casada, Paulo não está falando de matrimônio. Mas entende-se isso, que a mulher que não está coberta pela autoridade de um homem, ela está ali desonrosa, profetizando, orando no meio da igreja. Porque se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que põe o véu. Então, existia muitas coisas que as mulheres faziam naquela época que poderia ligar elas a prostitutas. Então, não era qualquer coisa que a mulher fazia, não era qualquer alteração no seu visual que ela era livre para fazer, porque ela podia acabar sendo confundida com uma prostituta, porque prostitutas tinham uma aparência específica naquela época. Então, elas não faziam alterações que vinham na cabeça para... Na época era muito forte essa questão de usar véu, por exemplo, da mulher esconder o cabelo. Até hoje para o islamismo é. No judaísmo, que a gente vê no Antigo Testamento, a gente também vê, por exemplo, o filho de Abraão, quando a esposa dele está chegando, e ela pergunta quem é aquele, e ela sabe que é o filho de Abraão que ela haveria de conhecer, ela cobre-se com o véu. Então era um costume da mulher esconder o cabelo, né?
Na igreja de Corinto, provavelmente as mulheres estavam querendo mostrar os seus cabelos nos cultos, mas Paulo estava querendo pôr ordem no culto. Então, se culturalmente a mulher usava o véu, ele fala para a mulher usar o véu também no culto, para não causar nenhum tipo de problema cultural. Vamos criar um exemplo aqui. Um exemplo fora do texto bíblico, só para você entender que está falando de cultural. Vamos supor que o traficante usa a corrente que o Lucas está usando ali. Ô Lucas, para a ordem do culto, deixa de usar a corrente, porque todo mundo que te vê de corrente vai achar que você é dono da boca e que o lucro que você tem é de lá. E vão falar, como o Lucas profetiza e ora se ele ainda tem essa profissão? Entendeu? Então é uma questão mais cultural. Não é que Paulo usa véu, porque mulher que não usa véu está desobedecendo a Deus. Nada a ver. Não é um mandamento. É uma orientação para a ordem do culto da época. E aí ele vai falar, né, que é indecente que a mulher raspe a cabeça, porque provavelmente ela estaria se assemelhando a alguma outra classe da época, alguma outra mulher da época. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Então, né, vai lembrar da criação, o homem, o primeiro Adão, é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Existe o diálogo da Trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e vai falar que a mulher, e aí o comentário bíblico vai falar que uma mulher que é temente a Deus e que vive debaixo dos preceitos de Deus é uma glória para o homem. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão também está falando da criação, né? Porque da costela de Adão foi criada a mulher. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Gente, lembrando, tá falando da época. Uma mulher sem véu na época significava que não tinha marido. Uma mulher sem véu na época significava que não seguia as leis da época. Então Paulo tá falando, usa véu. Aqui você não precisa usar véu. Ninguém tá usando véu. E se a mulher chegar com a cabeça raspada, tá tudo bem. Mulheres podem raspar a cabeça, sem problema. Pode cortar curtinho aí, sem problema. Mas na época, Paulo tá falando, vão te ver sem véu e vão dizer que você não tem nenhuma autoridade sobre você. Isso seria um problema para a época, seria uma forma de desviar a atenção do culto e algumas coisas assim. Trazer discussões desnecessárias para o culto. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Olha só o que Paulo vai falar. A mulher não é nada diante de Deus sem o homem e o homem não é nada diante de Deus sem a mulher. Deus não faz diferença entre homem e mulher. Deus na igreja não pode ter diferença entre homem e mulher em questão de valor. O homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem. Um depende do outro. Porque como a mulher provém do varão na criação, né? E da criação é uma adição minha, não está no texto bíblico, mas eu estou explicando para você. Como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, na criação, a mulher foi criada a partir do homem, mas na reprodução natural da vida, o homem nasce da mulher. Quem é maior do que o outro? Não existe isso. Na criação, a mulher foi criada da costela de Adão. E hoje, quem dá a vida? Quem carrega o ser humano por 9 meses? Quem é que passa as dores de parto? Quem é que fica com náuseas? Quem é que... Olha aqui, quem é que abre mão da sua vida para criar um filho? São as mulheres. Então o homem hoje provém da mulher. O homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem. A mulher, no processo de criação, não existiria se não fosse retirado do homem, e o homem não nasceria, não é quem é se não fosse as mulheres gerando vida. E aí ele conclui, mas tudo vem de Deus. Então se existe algum homem que a gente denomina macho escroto aqui na igreja, arrependa dos seus pecados, comece a honrar a mulher que está do seu lado, valorizá-la como alguém igual a você diante de Deus. Julgai entre vós mesmos. Aí Paulo vai trazer um pouco a responsabilidade para a igreja, né? Julguem entre vocês mesmos se é decente que a mulher ore a Deus descoberta, né? De acordo com as informações que ele deu. Ou não vos ensina a mesma natureza de que é desonra para o varão ter cabelo crescido, né? Paulo vai trazer um pouco de questões naturais, né? De que naturalmente a mulher tem o cabelo longo, naturalmente o homem tem cabelo curto, mas só para respaldar o que ele estava falando. Homem, se quiser deixar cabelo aí, deixa. O Noah, pelo menos, eu falo, Noah, vamos cortar o cabelo? Não. Você quer como seu cabelo? Ele mostra uma foto dele criança que a gente prendeu. Já era. Tô deixando crescer, até dá para prender. O Zion não fala, por enquanto eu quero cortar moicano, a mãe que não deixa. Mas quando o Zion crescer, ele vai falar o que é cabelo longo ou curto.
Já era. Você sabia que eu falar assim, Matheus, quero cortar, deixar 2 dedinhos de cabelo. Eu falava, você vai ficar linda, gata, corta. Nossa, até imagino você de cabelo raspado assim, que gato você ia ficar. Não tem problema. Aí ele vai concluir como? Que naturalmente o cabelo da mulher é como se fosse um véu, né, sobre ela e tal. Versículo 16. Se alguém quiser ser contencioso, não é costume das igrejas de Deus. Ele vai falar assim, gente, se alguém quiser criar problema por causa do que eu falei, não é nosso costume. Então, irmãos, não é costume da igreja ficar criando problema com essas questões culturais. Tá? Se do nada aí alguém de má índole que não é cristão começar a usar a corrente como o João está usando ali, ele vai falar, João, não vamos criar contenda, tira a corrente aí, não vamos se assemelhar a eles e tudo mais. Não é costume da igreja criar contenda, só isso. É uma questão contextual da época, entendeu? Não é mandamento. Não vem de véu no próximo culto. Homens que têm cabelo longo, não vem cortar o cabelo, deixa o cabelo crescer. Agora vai começar uma parte importante na ordem do culto também, que fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Uma parte importante, porque vai falar, não é de usos e costumes, vai falar de uma questão que está trazendo morte para a igreja, que é tomar a ceia do Senhor indignamente. Vamos ler o texto bíblico? Para não te enganar. Quando você conhece a palavra de Deus, ninguém te engana. Vamos lá. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Então, Paulo começou dizendo que o que ele instruía sobre usos e costumes, ele louvava porque a igreja abraçava e ouvia o que ele falava e lembrava do que ele falava. Mas agora ele vai falar de uma coisa que ele não podia louvar a igreja, porque eles estavam pecando. Então, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. A reunião deles, sabe o que a gente está fazendo aqui agora? Não estava sendo uma comunhão adequada. A reunião da igreja de Corinto não estava sendo proveitosa. Estava sendo para pior. Não estava sendo para louvor. Porque, antes de tudo, ouço que... Lembra, né? Tinha alguém falando para Paulo as coisas que estavam acontecendo em Corinto, porque a liderança não estava falando. Lembra, né? Que a gente viu? Não é fofoca. Se você faz, falando assim, olha, minha igreja está... Se um dia você vê que eu estou... errando, pecando e não estou me sujeitando a arrependimento, você sabe com quem você tem que falar, né? Essa pessoa chamou até alguns de vocês podem ir lá e denunciar e falar, olha, já falei com o Matheus, já teve testemunha e já falou diante da igreja, o negócio tá feio, você sabe. Então, assim, tinha pessoas falando para Paulo, olha, Paulo, a liderança não tá te passando, que tá tendo uns pecados assim na igreja. Paulo vai tratar, e aí falaram também que na Santa Ceia estava acontecendo umas coisas erradas. Que há entre vocês dissensões, e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo vai falar que as heresias no meio do povo de Deus é algo até proveitoso, porque quando existe heresia no meio do povo de Deus, aqueles que amam a palavra, aqueles que amam a ordem, aqueles que amam o Senhor vão se manifestar. Opa, isso não está certo. Um irmão se deitar com a madrasta não tá certo. Opa, divisão no momento da ceia, os mais ricos sentam e se fartam e ficam bêbados e os mais pobres chegam na ceia, não tem nem o que comer, nem o que beber. Está errado. E Cristo é superior, e aí os que são de verdade se manifestam no meio das heresias. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está falando que a reunião deles não estava sendo adequado e não estava sendo com a finalidade da ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Olha só o que estava acontecendo. Vamos supor, vai ter ceia do Senhor das Ele Esperança lá no primeiro domingo. Vamos fazer a ceia no almoço. Aí a gente prepara os itens da ceia, a gente sabe que tem irmãos que moram mais longe, chegam um pouco depois. A gente sabe que tem irmãos que pegam o Uber demora de aceitar, e tem os que chegam antes. Tem uns irmãos que chegam antes, tem uns irmãos que vai lá correndo e chega antes que todo mundo. O que estava acontecendo? Vamos ceiar logo, tô com fome. Aí os irmãos que chegavam antes, tomava todo o vinho, ficava bêbado com vinho, comia lá as coisas, os itens da ceia. Aí os irmãos que chegavam depois, já não tinha mais nada. Peraí, isso é a ceia do Senhor? Isso é amar o seu irmão? Isso é cultuar a Deus? Paulo vai combater. É isso que estava acontecendo. Que esperar o Natan que nada?
Vamos comer, vamos beber. Aí o Natan chega, parte do corpo de Cristo, querendo ceiar com a igreja. Quando ele chega, não tem mais nada para ceiar. Aí Paulo vai falar: não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Paulo ainda vai dar uma dura neles. Meu, vocês não têm casa para comer e para beber? Vocês vão ser desenfreados lá no momento da ceia, sem pensar no sermão? Ou desprezais... Aí Paulo vai fazer uma comparação. Ou vocês não têm casa para comer, ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham o que não tem nada. O que eu vou dizer para vocês? Como eu vou louvar vocês? Nisso não louvo vocês, nisso não apoio vocês. Olha, sobre usos e costumes, louvo vocês porque vocês têm tratado bem essas coisas, mas agora, na ceia do Senhor, não tenho o que elogiar vocês. Porque ou vocês não têm casa para comer e chega com fome na ceia e come tudo antes do irmão, ou vocês não consideram a igreja de Cristo e os que não têm nada para levar. Então, os que tinham mais posse, estavam levando as coisas, comendo tudo, não pensando no irmão que não conseguia levar nada. E aí ele vai falar sobre a ceia do Senhor a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Isso é lindo porque Paulo, ele vai dizer que ele é aquele que é nascido fora do tempo, né? Paulo, enquanto os apóstolos estavam andando com Cristo, ele estava perseguindo a igreja. Enquanto os discípulos estavam anunciando o evangelho, ele estava perseguindo e matando a igreja. E ele é alcançado por Cristo depois, e ele fala que ele é nascido fora do tempo. Ele não andou com Jesus, mas ele declara como se Jesus tivesse ministrado a Santa Ceia para ele ali. E ele vai falar... porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo vai falar da Santa Ceia como se Cristo tivesse ministrado a ceia para ele. Quando a gente vai tomar a Santa Ceia, a gente não acredita que o pão vira o corpo e nem que o suco vira o sangue. A gente não acredita nisso. Mas a gente acredita que a gente tem que se lembrar da Santa Ceia como se Cristo estivesse no nosso meio de fato. A gente tem que tomar a Santa Ceia como se Cristo de fato estivesse de novo morrendo por nós. Ele não vai morrer de novo, porque o sacrifício dele é perfeito e necessário uma única vez para perdoar os nossos pecados. Mas a nossa Santa Ceia, ela tem que ser feita de tal forma que a nossa memória crie de novo o sacrifício de Jesus na nossa frente. Esse é o corpo moído. Esse é o sangue derramado. A Santa Ceia não pode ser feita de qualquer maneira. A gente tem que ceiar, repito, a gente tem que ceiar como se na nossa memória Cristo estivesse morrendo por nós de novo. Fazer isto em memória de mim. E ele leva o dia em que Jesus foi traído, ele leva o dia que Jesus partiu, os irmãos estavam comendo antes dos outros, e ele vai lembrar que Cristo partiu o pão, um pão para todos ali, porque o corpo dele foi partido por todos nós. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o Novo Testamento, a nova aliança, lá de Ezequiel, lá de Jeremias, a nova aliança. O meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que venha. O que a gente faz quando a gente ceia? Por acaso a gente mata a fome quando a gente ceia? Por acaso a gente mata a nossa lombriga quando a gente ceia? Não. Toda vez que a gente ceia, a gente está anunciando que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. São os dois sacramentos que Deus deixou para a igreja. O batismo e a Santa Ceia. Porque o batismo é um símbolo. O batismo é um símbolo do que acontece no momento que você é salvo. Ali, se você crê em Jesus, o batismo não é nada místico, não vai acontecer nada diferente na vida dela. Mas no momento que ela se batiza, ela está fazendo um ato simbólico do que aconteceu com ela. Quando todo mundo vê a Alice descer nas águas e subindo, todo mundo vai falar: ela crê em Jesus, ela obedeceu Jesus, porque é um mandamento se batizar. E quando ela desceu nas águas, simboliza o quê? A Alice morreu para ela mesma. A Alice foi sepultada nas águas purificadoras do Espírito e ela nasceu de novo uma nova vida em Cristo. É um símbolo. E a Santa Ceia é um outro sacramento. Todas as vezes... Eita! Eu fico empolgado para falar da ceia e eu me embolo todo. A Santa Ceia do Senhor
é um sacramento deixado, uma ordem de Jesus deixada para nós realizarmos. Toda vez que a gente come o pão e bebe o suco de uva, a gente não faz com vinho para que todos participem, porque algumas pessoas se abstêm de álcool. A gente está lembrando de que o Filho de Deus foi moído na cruz, derramou sangue, água e teve o seu corpo dilacerado pelo favor dos pecadores. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte de Jesus. E por que vocês estão fazendo isso de qualquer forma? Por que vocês estão fazendo isso de qualquer maneira, desordenadamente? Porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente está anunciando a morte de Jesus na cruz. E Deus morrendo na cruz não é qualquer coisa. Um homem sem pecados, que é Deus, morrendo na cruz por pecadores, não é qualquer coisa. A gente anuncia a morte, mas também a gente anuncia a segunda vinda, até que ele venha. Até quando a gente vai ceiar? Até o dia em que a ceia for nas bodas do Cordeiro, Jesus for servir a gente lá na mesa. Essa é o anúncio da ceia, até que ele venha. Então, quando você ceia, você anuncia que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo subiu aos céus e que Cristo vai descer. Essa é a Santa Ceia que a igreja participa. Em união. Se o irmão está atrasado e ele mandou no grupo do WhatsApp que ele está chegando, eu vou esperar ele para ceiar. O irmão pegou trânsito, eu vou esperar ele para ceiar. Agora, o irmão faltou, o irmão perdeu a ceia. Porque não existe ceia sem comunhão, não existe ceia sem consagração. Levar a ceia em casa é errado até para o enfermo. Porque se existe igreja caseira, o enfermo vai ceiar mesmo assim. Vocês concordam? O irmão está de cama, não consegue ir para o culto. Ele não vai ficar sem ceia, porque a igreja se reúne nas casas. Vamos se reunir na casa do enfermo. Vamos fazer o culto lá ao redor da cama do enfermo e ele vai ceiar. Não existe ceia online. Não existe ceia virtual. E não existe ceia entre duas pessoas enquanto a igreja está no culto. A ceia é feita com o corpo de Cristo reunido. A ceia é feita com todos no culto de domingo ou a ceia é feita com todos na igreja caseira. A gente não tem esse problema, porque a gente tem igreja caseira. Se um dia alguém ficar de cama, debilitado, não anda mais, não sai da cama mais, aquele irmão nunca vai perder a comunhão, porque existe igreja caseira. Igrejas que não têm igreja caseira se deparam com esse problema. Envia obreiro para ministrar ceia, mas isso não é o modelo bíblico de ceia. Ceia não é para ser ministrada como algo particular. Ceia é para ser ministrada coletivamente. Essas igrejas não têm que enviar obreiro. Essa igreja tem que enviar a igreja na casa. Vamos lá, a igreja na casa do irmão enfermo. O irmão não pode se levantar da cama, a igreja toda vai na casa dele para cear junto. Isso é a ceia do Senhor. Amém? Porque o irmão enfermo não tem benefício nenhum em tomar um suco de uva e um pão, se não for no corpo, em memória de Cristo, anunciando a morte e a ressurreição. Amém? Então a gente não está abandonando o enfermo, a gente tem uma solução para o enfermo, a igreja nas casas. O que faltou, perdeu a ceia, mas vai ter uma nova oportunidade. Não vai ser ministrado sozinho a ceia. Portanto, versículo 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer ou beber indignamente? Versículo 29. E eu vou voltar no 28 depois. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que o 28 fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para a própria indignação. O que a gente aprendeu? Estou em pecado, não vou tomar ceia. Aí passa, o irmão não pega a ceia. Você já viu isso daí, né? Eu já vi muito na igreja. Aquele irmão que não pega a ceia, ele está anunciando que ele está em pecado e que ele não se arrependeu. Porque a gente aprendeu que tomar a ceia indignamente é tomar em pecado. Mas, peraí, a gente peca toda hora. Qual é o culto de domingo que você não vem com pecado? Qual é o culto de domingo que você não vem e você não pecou durante a semana? Qual é o culto de domingo que você vem santo por si mesmo? Flutuando. Alvo mais que a neve. Você só vem pálido pro culto quando você está passando mal.
Você não vem com a face de Moisés porque viu Deus. A gente sempre está em pecado. Você não pode deixar de ceiar porque está em pecado. Agora, você só deixa de ceiar se você não quer se arrepender do seu pecado. Porque a ceia é a memória de que Cristo morreu por você. Se você está em pecado, você pede perdão ali, examine-se a si mesmo. Senhor Jesus, eu quero confessar agora os meus pecados, porque eu vou participar da sua ceia. Eu sou cheio de pecado, sim, e vou participar da sua ceia, sim, porque essa ceia representa que você morreu por mim e pelos meus pecados. Não faz sentido deixar de tomar ceia porque está em pecado. Porque a ceia anuncia que Cristo morreu pelos seus pecados. Qual que é a lógica de não ceiar porque está em pecado? Se Cristo morreu pelos seus pecados. Quando você não ceia porque está em pecado, significa que você não quer abandonar esse pecado e você, pelo menos, tem bom senso e não quer tomar ceia porque você nem crê em Jesus. E aí é outra linha. Irmão, está em pecado? Participa da ceia. Só pedir perdão, Cristo morreu na cruz por você. Aí você vai se examinar, Senhor, olha, eu confesso meus pecados, Senhor, eu pequei essa semana sobre essas coisas aqui, eu não quero voltar a pecar nisso, embora eu possa cair de novo nesse pecado, eu não quero consentir com esse pecado, eu não quero voltar a praticar isso, eu não quero voltar a mentir, eu não quero voltar a fazer, sei lá, eu não vou ficar dando exemplo de pecados aqui. É isso que você vai orar, examine-se, pois o homem é si mesmo. Só que aqui existe um pecado que está sendo tratado. Qual que é esse pecado? O pecado de não discernir o corpo. Se você tem algo contra o seu irmão, vai resolver antes mesmo de ofertar. Meu amigo, igreja não é lugar para enriquecer, não. Igreja de verdade não enriquece. Porque a gente vai falar o seguinte, se você tem algo contra o seu irmão, não dizima. Vai primeiro resolver com ele, depois deixa a sua oferta. Se eu falo isso pro irmão mais rico da igreja que não tem um coração alcançado pelo evangelho, o cara não vai se arrepender, ele vai falar, então, pastor, tu vai ficar sem meu dízimo. Então, pastor, se vira para pagar esse aluguel aí, porque eu não vou me resolver com fulano de tal, e já que eu não posso ofertar sem me resolver com fulano de tal, a igreja vai ficar sem meu dízimo. Sabe o que o pastor vai fazer? Irmãos, olha, a gente está saindo do salão aqui, a gente vai voltar a se reunir nas casas, por quê? Porque o maior dízimo da igreja não vai vir mais porque o irmão não quer se arrepender. Porque a Bíblia fala, tendo alguma coisa com o teu irmão, vai resolver com ele. Quando você for se examinar antes da ceia, sabe o que você vai fazer? Senhor, olha, eu briguei com meu irmão ali. Eu tenho algo contra o meu irmão, me perdoa. E você vai pedir perdão pro teu irmão. Resolver conflitos no meio da igreja não é só falar assim, ó, Thiago, me perdoa aí, beleza? Não, Thiago, me perdoa. Mano, como você tá se sentindo em relação ao que eu falei de você? Me perdoa, cara, eu não devia ter feito essa fofoca de você. Perdão, Thiago. Meu Deus, cara, como você tá se sentindo? Será que você realmente me perdoou? Meu Deus, será que... Como eu posso conquistar sua confiança de novo? Thiago, será que a gente pode tentar de novo conviver junto com confiança? Isso é pedir perdão. Tiago, falei mal de você, não devia ter feito isso. Tiago, me perdoa porque eu fui usado por Satanás naquele momento. Você é a imagem de Deus, eu não devia ter falado mal de você. Olha, Tiago, domingo passado, olha, faz na verdade um mês que eu não te cumprimento, Tiago. Eu tava, sabe, bravo com você, me perdoa, Tiago. Tiago, mas não é só perdão que eu quero te pedir. Você realmente me perdoa? Como você tá se sentindo? É reestabelecer relacionamento, não é mandar mensagem, ó, o pastor me ensinou, tá, eu quero tomar ceia, eu quero ofertar, então, ó, me perdoa. Nem vê a resposta do cara, só pediu perdão, tomou ceia. Não é isso não. Reestabelece relacionamento com o seu irmão. Não é para pedir perdão e ficar com as coisas meio mal resolvidas, não, é para resolver mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque aquele que come e bebe indignamente, é aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem olhar para o seu irmão, sem amar o seu irmão. Se eu não reconheço que a Alice é membro do mesmo corpo que eu faço parte, se eu não amo ela, se eu não trato ela com o devido respeito, se eu não espero ela para ceiar, se eu não trato ela como alguém que faz parte do mesmo corpo de que Cristo é o cabeça, eu tô comendo assim indignamente. Se eu falo mal de outra igreja, se eu taco pau... Nossa, perdão pelo exemplo chulo aqui. Se eu fico só falando mal, fico criticando outras igrejas, falando que só a minha presta, ninguém de lá presta, os irmãos de lá não tem Bíblia, os irmãos de lá não oram, eu estou comendo a Santa Ceia de forma indigna.
É óbvio que eu reconheço pecados de ministros do evangelho. É óbvio que eu reconheço pecados na igreja que só quer dinheiro. Porque se existe pregador que fala de dinheiro, existe audiência que quer ouvir de dinheiro. Então é o seguinte, eu reconheço os pecados da igreja. Eu posso conversar os pecados da igreja, mas eu devo orar pelos pecados da igreja e eu devo amar o meu irmão, sabendo que ele pode estar vivendo numa falta de conhecimento, mas eu oro para que ele venha ao conhecimento. Eu não vou ficar falando mal, não vou ficar fazendo fofoca, não vou ficar maldizendo outras congregações porque elas são de Jesus. E quando eu acho que a minha igreja é melhor do que todas as outras, ou quando eu me acho melhor do que o meu irmão, ou quando eu não amo meu irmão, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Quando eu tenho inimizade com o meu irmão, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Se você lembrou de alguém que você precisa pedir perdão, vai pedir perdão. Já teve pastor meu que eu fui lá e falei, pastor, eu pequei contra o Senhor nesse dia, dessa forma. Eu precisei me humilhar e falar conflitos antigos. Eu fui pedir perdão. Fui resolver conflitos antigos. Você precisa ter comunhão com todo o corpo de Cristo. Se você tem inimizade com alguém, vai resolver. Porque comer e beber do corpo, do que representa o corpo de Cristo, mas você não discerne o corpo de Cristo, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. É por isso que existe na igreja muitos fracos, doentes e que dormem. É por isso que a gente não vê mais Deus assinando embaixo das nossas orações. É por isso que a gente não vê mais poder de Deus em todos os cultos. É porque a gente tem andado doente, dormindo e fraco. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se a gente examina, se a gente se arrepende, a gente não cai no julgamento. Mas, quando somos julgados, Deus está nos repreendendo para não sermos condenados com o mundo. É necessária a repreensão do Senhor. Você não se examinou, chegou a esse ponto de que Deus precisa te alertar para que você não seja condenado junto com o mundo. Considerações finais de Paulo. Porque, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então, Paulo vai falar sobre a ordem do culto na Santa Ceia. Não tem como servir o cabeça se você não discerne o corpo. Não tem como dizer que você serve Jesus se você não ama o seu irmão, que faz parte deste mesmo corpo que você. Examine-se, pois, o homem antes da Santa Ceia. Peça perdão para o seu irmão, peça perdão pelos seus pecados e participe da Santa Ceia.